E como vocês já sabem, quem se juntou a nós nessa cobertura especial da CES 2024 foi o Arthur Igreja. Ele está em algum ponto aqui no centro de convenções e nós vamos falar com ele ao vivo. Deixa eu ver se o Arthur já está a postos aqui para mim. Tá tudo ok para a gente bater um papo aqui. Olá, boa tarde, Arthur Igreja. Por onde você anda? Marisa, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos assiste. Estou diretamente aqui da sala de imprensa da CS. Muito bom, Arthur. Você teve a oportunidade de dar mais uma circulada aí, que eu tenho também acompanhado você. Conta pra gente o que você viu por aí de interessante ontem. Olha, Também. Marisa, muita coisa. Ontem eu fui naquele setor que o Bruno já tinha passado, que é o setor Eureka, né? Então, muitas startups, muitas ideias que estão nascendo. Então, é muito curioso ver tudo isso. E hoje eu fiz uma coisa que foi interessantíssima, que foi dar uma volta num ônibus autônomo. Então, Las Vegas é uma das cidades que permite esse tipo de teste. Eu estive aqui em dezembro, já tinha visto esse ônibus circulando para cá e para lá. E aí hoje eu consegui entrar na fila para fazer o passeio e foi simplesmente incrível. Quer dizer, no começo aquela reação, né? Aliás, muitas pessoas mandaram mensagem pedindo, né? Mas você não, dá medo, dá para confiar. E o que é interessante é que passados 2 ou 3 minutos você esquece. Então, de fato, o software é muito confiável, as reações são muito precisas e durante o passeio que eu fiz aconteceu, assim, teve uma série de eventos inesperados e o ônibus reagiu super bem. Então já tem mais de 20 cidades no mundo que tem esse tipo de transporte e dá para ver que está numa expansão muito rápida. Então foi muito bacana ver como é que a própria reação, eu como entusiasta da tecnologia, mas dá para ver que tem um pouco de medo no começo e logo depois se torna uma diversão curiosa. É isso que eu ia te perguntar, Arthur Igreja, se eles fizeram algum obstáculo, ou seja, como um pedestre atravessando ou algo parecido, se o veículo teve alguma reação imediata. Como foi? Não, olha só, não era um trajeto controlado. Ele busca, aliás, os passageiros aqui na feira, mas ele vai para o meio da cidade. Então, quer dizer, aconteceu de tudo. Teve um caminhão que estava entrando, saindo de uma garagem, entrando na rua, e o ônibus reagiu. Teve um outro momento que tinha um caminhão fazendo uma descarga e estava na pista que o próprio o ônibus estava, e ele trocou de faixa, ele verificou, deixou outro carro passar. Então, as reações são muito tranquilas, as frenagens também. Então, ele acompanha os carros da frente e o tempo inteiro tem dois monitores mostrando todo o sensoriamento e quais são as decisões que o ônibus está tomando. Eu conversei bastante com a empresa que desenvolve. O que eles falaram foi que em algumas cidades eles precisam passar por um período de 2 anos em que o ônibus ainda tem volante e tem uma pessoa para assumir o controle caso necessário. E uma vez que eles passam por esse período probatório de 2 anos, isso não é mais necessário. Então, é muito, muito interessante ver tudo isso. Muito bacana mesmo, interessante no meio da cidade. Agora, Arthur, eu sei que também você deu uma circulada aqui dentro da CES e encontrou uma fazenda, é isso mesmo? Como que funciona isso? Pois é estranho, né, essa frase, né, encontrar uma fazenda no meio de um evento de tecnologia, mas foi isso mesmo. E eu fiquei muito impressionado, porque essa empresa chamada Air Farm, ela desenvolveu uma fazenda, aliás, uma fazenda inflável. E aí eu fui pesquisar, fui conversar com os empreendedores para entender qual que era o propósito. E o propósito é extremamente nobre. O que acontece é o seguinte: existe o conceito de fazendas verticais, ou seja, tem muitas empresas que desenvolvem isso para que tenha uma cadeia de distribuição com menos caminhões, com menos transporte, e muito se fala sobre hidroponia, né? Então a capacidade de você melhor aproveitar a água e conseguir ter uma lavoura compacta. Bom, o que essa empresa fez? Ela criou basicamente uma estrutura que é inflável, então ela passa por portas, ela pode ser transportada de uma forma muito simples, e aí o que acontece? Quando quando ela é cheia, né? Então quando ela é inflada, a estrutura fica do tamanho mais ou menos de um pequeno caminhão, um pouco maior do que uma van. E aí o que acontece? Ela consegue retirar a água do ar
então ela consegue utilizar a atmosfera para fazer essa captação de água, ela economiza mais de 90% da água que é consumida, por exemplo, nas fazendas verticais, e aí ela já consegue fazer a produção de vários tipos de alimento, então como tomates, como tubérculos, enfim, vários tipos de alimentos. Bom, o que eles me explicaram? Esse tipo de fazenda, então, ela pode ser muito facilmente transportada, carregada para qualquer lugar, o setup leva menos de meio dia, e aí ela já começa a produzir alimentos. Então, para que eles desenvolveram isso? Eles vão usar isso em zonas de difícil acesso, em lugares que sofreram tragédias, então, por exemplo, terremotos, tsunamis, desastres climáticos e tudo mais, que um dos desafios que acontece justamente é alimentar rapidamente a população. Então, é muito interessante, ganhou um dos prêmios de inovação aqui e tem tudo para ser usado para ajudar muitas pessoas em inúmeras localidades do mundo. Nossa, que história, que bacana, não, Arthur Igreja? Isso sim pode-se dizer que é uma tecnologia, uma inovação, não para a agricultura, para essa questão de fazenda, até móvel, não é? Muito interessante. Exatamente, e o que é fascinante é que eu não tinha consciência disso até o ano passado participar do SXSW, e lá um dos destaques foi um chefe que ele estabelece essas operações em eventos extremos. E o que ele falou foi que o maior desafio era justamente isso: as pessoas pensam nos feridos, em como resgatar as pessoas, mas como muitas vezes você tem a interrupção das cadeias de suprimento, um grande problema é alimentar as pessoas. Então essa fazenda inflável tem tudo para ajudar nisso. Sensacional. Bom, Arthur Igreja, eu sei que esse foi o seu primeiro ano aqui na CIES. Pelo jeito, você curtiu bastante, tem muita coisa ainda para ver. Estamos aqui no meio da tarde. A feira acaba hoje, né? Mas tem ainda algumas horinhas por aí. Foi um grande prazer poder contar com você nessa cobertura especial da CIES esse ano, viu? Foi muito bacana. Espero que você tenha gostado também. Puxa, só tenho que agradecer, foi especial e foi espacial, porque também vimos muitas tecnologias que não são aqui da Terra, né? Agradecer toda a equipe do Olhar Digital e agora aproveitar o restinho da tarde para encontrar ainda mais novidades. Obrigado. É isso aí. Obrigada a você, Arthur Igreja. Então, bom passeio aí pelas últimas horinhas da CIES 2024 e nos encontramos em São Paulo novamente. Beijo para você. Outro, obrigado.